jornalista, professor, escritor, editor e curador de museus. A nossa entrevista hoje é com Leonel Cars. Leonel, seja bem-vindo. Como eu falei, você é polivalente, mas o início da sua carreira foi como jornalista? Foi, eu era muito menino, eu comecei a trabalhar na Manchete. E o acaso do destino me levou para a revista Sétimo Céu. Eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, porque houve uma briga do diretor com o pessoal da gráfica e eu trabalhava na redação de dia e de noite eu ia para a gráfica. Então eu fiz um curso completo de artes gráficas. Eu amava ir para a gráfica lá em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro. E durante o dia, ou às vezes à noite, eu ia encontrar o Valdir Soriano, ia ao show da Gretchen, no Clube dos Subtenentes e Sargentos da Aeronáutica. Então tudo isso foi dando um colorido muito grande. Eu conheci também dentro da Manchete o meu então sócio, Salvador Monteiro. Me tornei sócio dele numa editora chamada Aprazível, chamada Alumbramento. Aprazível veio agora. A Alumbramento, o Salvador se dedicava a fazer livros feitos à mão. Ele tinha feito um livro todo feito à mão, artesanal. E nós começamos a fazer também livros artesanais. O primeiro livro que a gente lançou foi de Cecília Meirelles, com desenhos de Aldemir Martins. E depois a gente fez um livro lindo, que era Amor Amores, do Carlos Drummond de Andrade, em 1975, quando pela primeira vez ele publicou alguns poemas um pouco mais eróticos. E a partir dessa história, numa edição artesanal de 300 exemplares, assinados pelo poeta e pelo artista, o que é de interessante nisso é que eu acabei, você falou de polivalência, eu acabei, como eu lhe falei, indo ao show da Gretchen e fazendo o livro do Drummond. Então eu acho que esses contrapontos é que são muito ricos na vida. Você é um crítico do papel dos repórteres e dos colunistas. Na sua opinião, qual deve ser o papel desses profissionais? Eu não sei, eu acho que os jornais e as revistas estão com excesso de colunistas. Eu mesmo tenho um blog na Veja, mas eu acho que muitas vezes, eu faço essa crítica mesmo, o colunista acaba assumindo o papel da notícia. A apuração da notícia fica mais restrita, fica-se limitado a algumas fontes de telefone, a apuração não é tão alentada como deveria ser, e fica uma opinião do colunista que, por mais pertinente que seja, é sempre subjetiva. O valor da notícia em si, o valor da apuração em si, isso é muito importante para o público. O jornalista profissional, ele não escreve para si mesmo. O colunista, de uma certa forma, por mais que escreva para o outro, também escreve para si. É uma birutice falar isso, mas talvez seja mais ou menos assim. Agora, eu acho que aquele repórter, aquele que está indo atrás da apuração, denodadamente, ele está querendo trazer, extrair, obturar raízes mais incrustadas e trazerem para o público leitor, ou para o leitor da televisão, ou para o espectador da televisão. Eu acho que é muito importante esse papel do repórter. Você vê que até tem um programa de televisão há muitos anos chamado Globo Repórter, e outros, que o repórter também da Record, que dá uma relevância ao papel do repórter. Você vê que o papel do repórter teve que ser tornado em relevo quando ele é a essência do próprio jornalismo. Como você vê o papel das redes sociais? Pois ao mesmo tempo que os usuários podem atuar um pouco como críticos, tem uma superficialidade das informações, mas ao mesmo tempo uma democratização. Como você vê essa dualidade? Eu concordo até agora com tudo que você falou, mas a palavra democratização eu acho relativa. Eu acho que a palavra democracia todo mundo usa, né? Aquela beleza lá do Maduro usa, o cara da Ucrânia usa. A palavra democracia a gente tem que relativizar um pouco. O que eu quero falar com isso? É que eu acho que, de alguma forma, a gente tem que ver os contextos de época. Eu nasci nesse bairro em que você está me entrevistando, das Laranjeiras. Eu ia à escola pública de bonde. Hoje a minha enteada tem que ir acompanhada com a mão 5 anos mais velha do que eu tinha na época. Eu ia de velocípede com uma arara que tinha lá em casa e a minha irmã aqui atrás, na garupa, fazer compras no supermercado a 1 quilômetro de distância da casa. Hoje os pais não deixam ir. Eu acho que, na verdade, a democracia é relativa. Nós não estamos tendo uma democracia de viver dentro da cidade. As cidades estão se transformando em prisões. E as escolas também são uma forma de prisão. A escola no Brasil é antidemocrática. Ela seleciona aqueles que são mais pobres e impede, de uma certa forma, o acesso dele a padrões sociais diferenciados. O Brasil é uma grande injustiça democrática, eu acho, em primeiro lugar.
Então essa pseudo-democratização da informação é relativa, porque se a pessoa não tem condições de aprender a notícia, a informação, e usufruir dela, saborear dela, crescer com ela, então você coloca um volume de informações colossal, mas o que adianta essa chuva? Acaba sendo quase um afogamento dessas pessoas. Eu tenho uma certa dúvida, eu adoro as redes sociais, participo delas, entende? Estou aí no WhatsApp, estou aí no Facebook, estou aí nas coisas que estão disponíveis. Acho interessante que a gente esteja. Eu só acho que elas, até que momento que elas realmente são democráticas ou elas são aprisionantes? Até que momento nós só somos reféns desse assunto, desse imediatismo? Eu fico muito impressionado. Foi um show do Paul McCartney em São Paulo, todo mundo ficava ali com iPad, iPhone, sei lá o quê, e conversando com o outro, e postando aqui no Facebook, na rede social e tal. Usufruir daquele momento, ter um verdadeiro prazer interior, se expandir por dentro, eu não sei se essas pessoas estavam verdadeiramente tendo esse prazer. Eu tenho uma certa impressão, você me desculpe, sou totalmente favorável à expansão de tudo, mas eu não sei até que ponto que nós, particularmente hoje no Brasil, somos reféns de todo esse volume colossal de informações. E essa interatividade que você buscou quando você fez a concepção do Museu do Futebol, pois lá não tem muitos objetos para serem vistos, lá o público interage com a exposição. Ó, Gabi, meu querido espectador, eu sou torcedor do América do Rio, né? Então começa por aí, o América só foi campeão em 1960 contra o Fluminense com o gol do Jorge. Então eu não entendo de futebol, mas pelo convite da Fundação Roberto Marinho e do então prefeito José Serra, a gente partiu para fazer uma coisa que fosse uma grande brincadeira em torno da percepção do futebol, uma coisa mais lúdica. Eu, por acaso, tinha acabado de fazer um livro, uma série de livros, onde o Brasil conta a sua história através de imagens no século XX. Como é que a gente pode contar a história da presença da mulher? Como é que a gente pode contar a história do teatro, da música e do futebol? Quem escreveu o texto base foi o João Máximo, e eu escrevi o texto de introdução. E nesse texto de introdução, eu saquei assim que o Brasil, o futebol no Brasil, foi uma das raras batalhas em que o povo brasileiro entrou e ganhou. Tomou o futebol das elites e o retransformou num fenômeno social e cultural. Porque o futebol brasileiro é muito belo, é muito plástico, né? O gol de bicicleta, a folha seca inventada pelo Didi, tudo isso cria parábolas no ar, como o barroco brasileiro é o melhor do Aleijadinho transposto 2 séculos depois. Então, baseado nisso, a gente resolveu fazer do Museu do Futebol uma experiência de descoberta em que a gente pudesse contar a história do Brasil pela paixão do futebol. Então, até o reitor da Universidade Lusófona de Lisboa, o Mário Moutinho, ele esteve lá e disse: nossa, este aqui é o Museu da Palavra. Eu digo: como, reitor? Ele disse: não, porque todo mundo fala entre si, as gerações conversam entre si, porque há um congraçamento de épocas, de ideias, de décadas, e todo mundo pode conversar. A gente fez um museu muito interativo e lúdico, mas em que você tem imagens dos Mamonas Assassinas ou tem imagens de Getúlio Vargas. E eu acho que as gerações convivem com essa troca de informações. O Brasil é um país muito desértico no campo da comunicação de informações sobre a nossa história. Poucas pessoas conseguem situar que Noel Rosa está nos anos 30. E qual a importância do Noel Rosa como crítica social, por exemplo, de época. Ele já criticava muito mais do que se critica hoje a imprensa. Ele, quando cantava: você tem palacetes reluzentes, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de automóvel na cidade, e o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade, onde está a honestidade? Quer dizer, a crítica social era muito contundente sempre no Brasil. Eu não sei se ela é tanto hoje, tenho até minhas dúvidas. A crítica ao governo, no tempo de Dom Pedro II, era contundente mesmo, não tinha nada de fritar bolinho, não. Mas o que eu acho nessa história toda é o seguinte, que o Museu do Futebol traz uma percepção muito rica da vida brasileira. Eu sei que as pessoas entram lá e saem de lá muito felizes. E ele foi considerado recentemente, no encontro de museus na Inglaterra, como a mais avançada experiência interativa e de comunicação entre públicos.
E na sua editora, na Aprazível, vocês fazem livros com esse foco, né, de contar a história do Brasil e do Rio através do futebol, da música, do teatro, como o senhor bem colocou. Agora, o senhor acha que, por exemplo, a música, no período da ditadura, que existia censura, ela reflete o que aconteceu naquele período? É difícil, né? Uma vez perguntaram ao poeta português Fernando Pessoa quem eram os seus contemporâneos. Ele respondeu, só o futuro dirá. É difícil a gente saber situar o que é contemporâneo a uma época. Evidentemente houve um movimento nos anos que não eram nem tão violentamente ditatoriais, que eu acho que essa ditadura começou com o AI-5, com a Silva e depois principalmente o Médici. Mas exatamente aí em meados da década de 60 é que começam aqueles festivais. E o Brasil tem uma brotação de Caetano, Chico Buarque, Rita Lee, Gilberto Gil, todo mundo vai surgindo naquele período histórico. O Brasil tem umas brotações musicais de época, né? Nos anos 30, você tem Dorival Caymmi, vai surgindo no final dos anos 30, a era do rádio. Tem até uma frase do Orlando Miranda, que eu gosto muito, que ele diz que nos anos de 1930, pelas ondas do rádio, o Brasil cria o imaginário idílico da nação. Então eu acho que esse imaginário idílico da nação, ele está presente. Mesmo na época getulista, você tem um certo amálgama, uma mistura de interesses do governo na própria música popular, com aquela coisa que o trabalhador pega o bonde de São Januário, vai trabalhar, etc. Mas durante o período mais recente dos governos militares dos anos 70, realmente tem um movimento musical, mas eu acho que o movimento musical ele já vinha. Ele independe desse fato político. Eu não vejo uma correlação tão grande assim entre uma coisa e outra. Eu acho que os anos de 1950, os anos de 1930 dão uma floração ao Brasil como ele nunca teve, né? O Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda mudam a visão histórica do país. O Oscar Niemeyer surge na arquitetura com Lúcio Costa, surge Portinari de Cavalcante Tarsila, surge Drummond e Bandeira. E a gente tem uma outra brotação extraordinária nos anos 60, com Tom Jobim, com os cantores, com o Opinião 65, em que aparecem os artistas como Antônio Dias, Rubens Gershman. Então são brotações históricas, os países vivem de espasmos também. É difícil saber quando é que isso vai ocorrer e por que vai ocorrer. Aliás, a gente está com saudade de ter um belo espasmo desse. Você fala muito dessa relação de pensar amanhã, mas sempre com um olhar também para o passado. Você acha que o Rio cuida do seu passado? Que Rio cuida de passado? O Rio não cuida de passado nenhum. Nós somos um país feito de coisas desfeitas. O Rio de Janeiro sempre foi transbordantemente perverso em relação à sua própria história. Se você parar para pensar, no princípio do século XX, o Pereira Passos, querendo imitar Haussmann, fez os bulevares, a Avenida Rio Branco. Muito bem, destruiu tudo que tinha. Da destruição que ele fez, levantou 110 prédios. Desses 110 não sobraram nem 10 para contar a história. Estão ali perdidos no meio daquela confusão da Avenida Rio Branco. Quando se criou o Patrimônio Histórico Nacional na década de 30, a partir do projeto de Mário de Andrade, com Rodrigo de Melo Franco, se esperava que ia se segurar essa saga destruidora. Pois bem, logo em seguida se derrubou o conjunto todo que hoje constitui aquela árida Avenida Presidente Vargas, inclusive aquela que era considerada a mais bela igreja do Brasil, que era a Igreja de São Pedro. E assim sucessivamente pela vida fora. O Rio de Janeiro sempre foi caminhando e destruindo a sua paisagem, destruindo tudo. Nós, infelizmente, o brasileiro é o único gentílico de nome que é uma profissão. É o sujeito que carrega o pau-brasil às costas para fora. Nós não somos brasilianos nem brasilienses, como todos os outros povos do mundo. Então nós somos um pouco destruidores da nossa própria terra. O Rio de Janeiro que sobra aí é muito pouco. Sobra pela força, pela pujança do gneiss granítico e da água do mar. Porque se não fosse por isso, também já estava tudo destruído. Eu acho lamentável o processo de destruição que sempre veio ocorrendo e vem por espasmos. No tempo do Marcos Tamoio, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, permitiram aqueles monstros que eram as construções de hotéis de até 50 andares na orla marítima. E assim sucessivamente os governos mudam aqui, dão uma mais-valia aí, permitem alguma coisa mais ali, os gabaritos aumentam, as coisas. Eu acho que o Rio de Janeiro, infelizmente, se não fosse a pujança da sua natureza,
ele pouco sobraria dele. Embora eu amo andar pela cidade, é o Real Gabinete Português de Leitura, ir na Confeitaria Colombo, passear, confesso a você que conheço o Rio de Janeiro, pelo menos do Leblon até a Tijuca, rua a rua, prédio a prédio. Mas isso por uma birutice na minha cabeça, que eu sou andarilho, gosto de andar pela rua, gosto de flanar, olhar os prédios, a tipografia dos prédios, que é linda, as portarias, os números. Cada número revela uma coisa. Eu até dei uma palestra na Escola de Propaganda e Marketing em São Paulo e resolvi fotografar em 4 quadras da Avenida Vieira Soto, que é da Praia de Ipanema, 70 bueiros de rua. Esses 70 bueiros de rua, se você olhar para eles, você não precisa muito. Eu até brinco que é a minha coleção particular que eu dou ao público. Tem toda a história da cidade. Tem bueiros da Light and Power, da Société Anonyme de Gás, da Companhia Telepônica Brasileira com PH, e cada um desses bueiros, ele é num estilo Art Nouveau, Art Deco, modernista. Tem um que parece a capa de Paulicéia desvairada do Mário de Andrade. Então, são bueiros que contam a história da cidade. Eu acho que pouco que vai sobrar daqui a pouco vão ser só esses bueiros, para nos lembrar que essa cidade teve história. Como você vê a revitalização da zona portuária? Você fez a concepção de 2 museus que estão lá presentes, o Mar e o Museu da Manhã, que vai inaugurar. Vai ter alguma relação esses 2 museus? Eu acho que essa revitalização, ela realmente não está destruindo patrimônio histórico nenhum, e ela verdadeiramente está recompondo uma configuração urbana importante, valorizando o Morro da Conceição, valorizando o conjunto da Igreja e Mosteiro de São Bento, valorizando o Morro da Saúde, valorizando aqueles entornos. Eu acho que eu sou favorável. E eu sou favorável à derrubada perimetral. Isso é uma dessas desgraças brasileiras, que é o surto juscelinista do progresso a qualquer preço, e que ainda não está bem estudado pela história e que precisa ser revisto, porque se o Juscelino teve democraticamente valores bastante significativos, do ponto de vista de ter se rendido à indústria automobilística, ter destruído o sistema ferroviário brasileiro e ter construído esses monumentos de desperdício em ódio ao carro, eu acho isso tudo lamentável. Se você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tinha 400 quilômetros de malha ferroviária na década de 50, igual o metrô de Paris hoje. Tudo isso foi posto abaixo. A troco de quê? Em todos os países do mundo, os sistemas se complementam e convivem. Foi porque se inaugurou no Brasil, mais do que nunca, uma voracidade das indústrias, do empresariado e dos banqueiros, infelizmente, corrompendo políticos. Eu acho que isso começou muito daí, com muito mais intensidade. E graças a isso se sufocou o sistema ferroviário brasileiro, se destruiu muitas coisas. Eu acho que a gente tem que fazer aí uma revisão histórica desse período. O Juscelino teve ideias muito positivas, era um democrata por excelência, mas tem esse lado aí que não está muito bem julgado pela história. Como você colocou, não existe uma política de longo prazo no Brasil. A gente fica muito à mercê dos políticos que estão atuando. E muitos políticos utilizam disso para propor uma reeleição, uma continuidade de um projeto político. Como você vê isso? Olha, Gabi, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Brasil, às vezes, me dá a sensação de ser fundado todo dia de novo pela manhã. Porque você lê, as coisas mirabolantemente se modificam todos os dias. Eu tive um caso aqui que eu adoro. Eu morava na Rua Faro, no final da década de 70, e liderei um movimento pela preservação de uma figueira. Era uma figueira monumental, que tinha 300 anos de idade. E não era uma luta ecológica, foi o primeiro bem natural tombado do Brasil. Foi uma luta de 2 anos. Mas o que me impressionava aí é que era um ser vivo que estava ali presenciando a vida da cidade há mais de 300 anos e que tinha o direito de ali permanecer, pelo menos por mais 300 anos. Mas o que acontece é que o próprio Carlos Drummond de Andrade, na época, escreveu uma crônica dizendo que a figueira todo dia precisava ler no Diário Oficial o destino que a esperava. Porque a gente conseguia a preservação dela pelo Código Florestal, vinha um novo presidente do então Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e cassava esse decreto. Aí a gente conseguia uma proteção pelo patrimônio, vinha um outro conselho e tirava.
Então, durante 2 anos e meio, nós vivemos como gatos e ratos, fundamos a Associação de Moradores do Jardim Botânico e conseguimos preservá-la, à custa de muito esforço. Mas aqui o que a gente vê é que as coisas são sempre substituíveis, são sempre modificáveis. Você olha e você vê no dia seguinte que a coisa mudou. Eu acho que o Brasil tem uma dinâmica de crescimento, não pressupõe a destruição do que já pré-existia, porque nós somos feitos de camadas, nós não somos feitos apenas de nós mesmos. Você perguntou há pouco sobre a história e o futuro. Eles estão umbilicalmente ligados, o futuro não existe despossuído do que aconteceu antes. Então eu acho que essa percepção aqui, ela é muito pouco presente na vida política brasileira, não é? O próprio Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, ele disse que as leis no Brasil são feitas para atender às paixões momentâneas. Você se lembra que o Getúlio Vargas criou a Lei Terezoca, que era para atender ao Assis Chateaubriand, que tinha tido uma filha que ele nunca reconheceu e que resolveu reconhecer quando a filha tinha 11 anos de idade. A mãe era uma argentina, entende? E o Getúlio fez um decreto dizendo que o homem que quiser reconhecer a filha a qualquer momento, enfim, deu um jeito de atender o Assis Chateaubriand. E, num certo sentido, sempre se procura atender as demandas imediatas. Nós, infelizmente, somos um país a longo prazo, principalmente no campo da educação. A nossa grande tragédia é a educação. Mas não é essa educação, assim, conseguimos agora ter mais alunos em sala de aula. O que adianta ter mais alunos em sala de aula? Às vezes eu tenho a impressão que os professores, que tanto reclamam também, e reclamam com justiça, até por melhores salários, mas os professores também estão tão defasados dessa realidade, eles olham para crianças como se essas crianças fossem muito mais infantis do que são. Essas crianças estão dominando o mundo. Uma criança hoje de 10 anos de idade faz um programa de televisão dentro do seu iPhone, iPad, seja o que for. Então eu acho que esses professores, eles não estão também trazendo uma nova estrutura. A Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, ela reduz formas a formas. Nós ainda estamos no português, matemática, história, geografia, e o mundo é muito mais amplo. Outro dia, num caderno escolar, eu estava vendo que a aula de geografia dada é a mesma que foi dada a mim há 50 anos atrás. Entende? Dividido por camadas, geológica, não sei o quê. O mundo da geografia é amplíssimo. É da relação do homem com a natureza, de todas as novas relações, dessa fina película que nos envolve, de 8 quilômetros para cima, 8 quilômetros para baixo, com o movimento dos mares, dos continentes, dos ventos. Onde é que está tudo isso ensinado? Onde é que a cidade está presente? Onde é que a cultura está presente? Onde é que se aprende alguma coisa sobre o teatro, a música? A gente não está aprendendo mais nada, entende? Eu acho que a gente está ficando muito na superficialidade do consumo. Entende? Eu acho que esse é o grande drama brasileiro de hoje. Você me perguntou sobre a história do Rio. Você pega um gato pingado aqui, acolá, vai lá visitar o Real Gabinete Português e acha aquilo uma maravilha. Mas não é isso a história. A história é uma coisa mais ampla, é uma coisa que diz respeito à sua vida íntima com a cidade. É você andar nela, você ter o direito democrático de viver a rua dela sem medo. Eu nasci aqui em Laranjeiras, numa casa de classe média que tinha um muro de meio metro de altura. Até 1973, quando nós nos mudamos, não tinha chave na porta e nunca existiram ladrões. Eu não quero ser nostálgico, mas eu acho que o esquema de vida que nós vivemos hoje e os meios de comunicação propagam e exacerbam muito esse pânico, é quase um sistema de pânico. Nós vivemos reféns, todo mundo entra atrás de uma grade do prédio, entra atrás da grade de sua casa, da grade do seu quarto, as pessoas convivem entre si na própria família, não existe mais o sentido da mesa, da troca, do tempo, todo o tempo é consumido, trocando, respondendo, tem que responder imediatamente, senão o mundo vai desabar. Não vai desabar. Tem até um desejo de se esconder, né? Pois as pessoas acabam colocando vidro fumê nos carros. Faz menos de 50 anos eu ia para casa da minha tia aqui em Barra de Guaratiba. Eu sei que era uma viagem longa. E aí tinha lá na Peixaria, que é um bairro do Rio, tinha na Peixaria um telefone de manivela. A gente girava, aí atendia uma mulher, dizia rural. Bom, era rural, a área é rural. Aí dizia, eu queria falar com 450799, o telefone da casa dos meus pais. Aí ela dizia, o senhor volte amanhã às 5 da tarde para completar a ligação.
Sei lá, eu acho que você tinha um tempo de pensar um pouco mais no que você ia falar. Hoje em dia você tem que responder de bate-pronto, tem que estar atento, não sei o quê, aí vai dormir, eu não sei. Eu acho que nós estamos sendo reféns de uma informação superficial, tosca, que interessa muito mais ao consumo do que realmente a viver a vida. Dar um tempo de silêncio, um tempo de détente, que é uma expressão que se usava durante a guerra. Um tempo de paz para ouvir uma coisa. Como é que eu posso ler um livro, seja ele qual for, se antes de abri-lo eu não der a mim mesmo um tempo de silêncio para poder observá-lo? Como é que eu posso olhar para uma obra de arte se eu não criar um vazio de silêncio entre o que eu estou vendo e a própria arte, para ela me engolfar, me abocanhar de alguma certa forma? Eu acho que a gente não está abrindo espaços, nem para nós mesmos, nem para o outro. Eu acho que isso é uma grande tristeza de nossa época. Como você colocou, as áreas mais prejudicadas com esse imediatismo são a educação e a cultura. Como você vê o panorama da cultura hoje em dia? A sua pergunta é ampla. Eu não me sinto tão capaz de respondê-la, mas eu quero te dizer, eu por acaso fui o braço direito do Darcy Ribeiro, quando ele foi secretário de Ciência e Cultura. Depois eu mesmo fui secretário de Cultura e Esporte, no governo do Marcelo Alencar aqui no Rio. E sempre tive muito ligado a todo esse tema. Eu só acho que a cultura não é uma seção dentro da estante, né? A cultura é tudo isso que está aqui, não são apenas esses livros, é toda a vida que está aí fora. Eu acho que a gente está deixando de ser permeado por essa riqueza cultural do país, e nós estamos nos transformando numa pasteurização sem fim. Eu vou para o aeroporto hoje de Fortaleza, ou para o aeroporto de João Pessoa, ao invés de eu comer em Fortaleza, entende, uma castanha gostosa, ou em João Pessoa uma tapioca gostosa, dentro dos aeroportos você só tem a tal vivenda do camarão, não sei se pode citar nome ou não, mas tanto faz. Ou tem a casa do pão de queijo, é tudo igual. A noção que você tem um pouco na Europa de PI não é país, PI é região, que as pessoas têm orgulho da sua região. Então aqui você faz um vinho, aqui você faz um queijo, aqui você tem um modo de dizer, aqui você tem um modo de amar, aqui você tem um modo de se vestir, aqui você tem um acessório. Está tudo sendo pasteurizado. Eu acho que as nações deveriam mudar seus nomes. Uma podia se chamar Prada, outra podia se chamar Louis Vuitton, entende? Porque são os valores que ficam acima. Até nesse movimento dos rolezinhos, que é uma coisa muito interessante, muito fascinante, nas periferias de São Paulo principalmente, tudo aparece a partir do funk ostentação, que é o uso exagerado de anéis, de ouro, bolsas Prada, etc. Tem um lado que é positivo, mas tem um lado que é espantoso, porque os valores brasileiros estão quase que em extinção. Não é apenas os saguis e os mico-leões dourados que estão em extinção. Eu acho que os valores do Brasil, os valores da cultura brasileira estão em extinção. Eu falo muito que uma coisa resulta da outra, né? A pintura do Volpi tem a ver com a rítmica do Dorival Caymmi, o Villa-Lobos tem a ver com o que a Bossa Nova produziu com Tom Jobim, e eu não estou sendo absolutamente nostálgico, eu adoro ouvir funk, eu acompanho todas as coisas dentro dos meus limites. Mas eu acho que a gente está fazendo submergir tudo aquilo que nós somos, e nós estamos nos tornando muito despossuídos de nós mesmos. Quando nós ficamos despossuídos de nós mesmos, nós ficamos despossuídos da nossa cultura. Os países que ganham relevo foi quando eles valorizam a sua cultura. Os norte-americanos surgiram diante dos olhos do mundo por causa da indústria cinematográfica de Nova York, de Hollywood, né? E assim sucessivamente. Eu acho que a gente está perdendo uma grande chance. E eu acho que a escola brasileira, ela não inocula esses germes da boa cultura brasileira, e muito menos as famílias. Elas não têm mais tempo para nada. Bom, o Brasil cresceu recentemente nas pesquisas economicamente, podemos dizer assim, mas se a gente for pegar os índices que medem o desenvolvimento humano, cultura, educação, nós continuamos lá embaixo na tabela. Como você vê isso? O Brasil está bom para os brasileiros? Bom, eu acho que os brasileiros estão um pouco em pânico.
como eu já mencionei antes, eu acho que isso é triste. Para um país tão amplo, tão arejado e tão rico e tão sambado e com tantas possibilidades, é uma pena que nós nos sintamos prisioneiros, pelo menos nos grandes centros urbanos. Agora, veja alguns dados aqui. Um estudo, acho que de 2012, diz que os países do BRIC, eles registraram em média 2.000 patentes. Rússia, Índia, China. Os Estados Unidos registraram 20.000 novas patentes tecnológicas. O Brasil não registrou 200. Isso daí é um gap, um buraco, um precipício que abre no avanço tecnológico, no avanço da ciência, no avanço do pensamento gigântico. Eu não vou nem entrar nos dados que nós somos o 79º ou 80º índice de desenvolvimento humano, ou em qualidade de educação, ou último lugar nos testes de matemática. Mas nós estamos muito mal. Eu acho que tem uma comoção assim, muito apoiada pelos meios de comunicação também, de dizer que a gente, rufar tambores, o Brasil não sei o quê. Mas o Brasil tá se descolando. Nós estamos deixando de ser países emergentes para voltarmos a sermos países terceiro-mundistas. Essa é que é a verdade. Eu acho que houve um sopro, um arejamento nos governos do Fernando Henrique e no primeiro governo Lula, mas eu acho que de um tempo para cá, principalmente nos últimos anos, a gente está um pouco em banho-maria. Parece que deixou assim para ver o que vai acontecer. Nós estamos com um índice de inflação previsto para esse ano de quase 6%, um índice de crescimento econômico de menos da metade disso, e principalmente eu acho que não há uma mudança a longo prazo ou a médio prazo no campo da qualificação da educação. Sem mudar as bases da educação, a gente não muda. Eu vou dizer uma coisa aqui, pode pegar todos os economistas, todos vão dizer da macroeconomia, microeconomia. Eu acho que o investidor estrangeiro não investe no Brasil por 2 fatores. E é verdade isso. Nós não temos gente qualificada educacionalmente para dar um salto que eles precisam dar nas indústrias de ponta em que eles vão investir. Isso é um problema. Já foi feito um estudo sobre isso. Há uma defasagem de milhões de empregos qualificados no Brasil. Por outro lado, o cara não investe no Brasil por causa do custo do Brasil. Você, para abrir uma empresa, você leva 1 ano. Você, para fechar, você leva 6. Eu tinha uma editora com meu sócio, que já faleceu. Nós não tínhamos funcionários, éramos só nós 2. O nosso contador dizia, eu nunca tive um único problema com a empresa de vocês, ela é perfeita. Eu levei 6 anos para fechar ela. A burocracia é cada vez mais comovedoramente fascinante. Eu, 1 vez por mês, tenho que ir para o cartório, enfrentar uma fila para assinar algum pedaço de papel presencialmente. O ministro Hélio Beltrão, que foi ministro da desburocratização do governo militar, deve estar rolando na tumba. Porque cada vez vai piorando o número de papéis, Eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um volume de trabalho gigantesco. Eu não sei os dados exatos, mas parece que aqui no Brasil, com esse custo burocrático, você trabalha 10 vezes mais do que uma empresa norte-americana, por exemplo. Então, eu acho que esses dados, esses emperramentos, é que não se dissolvem, nem diminuem. Eles estão cada vez mais atravancados. Isso é que eu acho muito triste. Bom, mudando completamente de assunto, vamos falar de teatro. O senhor participou da organização de um livro de teatro. E, recentemente, a maior crítica e mais polêmica, podemos dizer assim, que foi a Bárbara Eliodora, se aposentou. Como o senhor vê o papel da crítica? Tanto no teatro como até em outras áreas também. Bom, eu sou um crítico contundente de tudo. E isso, hoje em dia, parece que as pessoas pensam que é uma invasão de privacidade. Eu acho que é uma autodefesa péssima, porque eu acho que a coisa mais extraordinária do mundo é você ser criticado. Eu, desde muito jovem, eu sempre gostei de gente velha. Eu já estou ficando mais velho também, mas eu gosto de continuar a ouvir gente velha, porque eles são críticos, eles nos apontam coisas que são essenciais para a nossa vida e nosso crescimento. A Bárbara Eliodora é um fenômeno extraordinário de honestidade. Até que ponto que as pessoas são honestas quando elas não criticam, por medo, até de serem punidas, né? Vão ser acusadas de bullying
ou vão ser afastadas até de um cargo importante, porque ousaram criticar alguém que cometeu erros de português, né? Hoje, eu não sei, eu quando trabalhava em redações, eu era contundente, assim, rasgava, tal, não sei o quê. Eu tive um editor na revista L, que era o Moacir Japiaçu, que ele muitas vezes pegava o texto da repórter e jogava no lixo, um paraibano bom de cepa, um grande jornalista, e dizia assim, minha filha, agora me conte o que você viu. E reescrevia e botava a moça para assinar. Esses textos ganharam até o prêmio de jornalismo. Então eu acho que hoje em dia, não, isso não pode porque você está humilhando. Não está humilhando. Você está fazendo a pessoa crescer. Se você tem alguma coisa de bom para dar para ela, é importante que você dê. Eu acho que a Bárbara Heliodoro a vida inteira distribuiu grandes buquês de generosidade. E a generosidade não é falar bem. A gente precisa ler mais Dostoiévski. Quando a gente lê Dostoiévski, vê que a vida não é feita só de felicidade, de Xuxa, Ana Maria Braga o dia inteiro, não. A vida é feita da contundência da tragédia. Nós temos que viver esses polos para que nós possamos crescer. Nós temos que ser apontados em nossos defeitos para que nós possamos ressurgir. Da morte apenas nascemos imensamente, já dizia Vinícius de Moraes. Eu acho que a gente tem que morrer um pouco todo dia para renascer um pouco todo dia também. A vida não pode ser uma pasteurização, uma superfície. Eu acho que esse teu ponto é muito importante. Eu acho que as pessoas hoje em dia, no campo da crítica de arte, eu confesso a você que eu adoro arte, já fiz a exposição do Vic Muniz, enfim, e várias outras exposições. Estamos fazendo agora uma maravilhosa de uma coleção de um belga brasileiro que mora em Paris e que exatamente ele nunca seguiu a moda. Ele foi sempre comprando coisas na contramão da história contada pelas galerias críticos de arte e sociedade de consumo. E, no entanto, ele fez uma das mais importantes coleções do século XX, porque as coisas que são moda no momento vão deixar de ser daqui a 10 anos. Então ele seguiu um faro aguçado pessoal muito interessante. Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que as pessoas vão na casa dele e dizem assim, eu queria ter um quadro igual a esse. Tipo, como seria hoje uma Beatriz Milhares no Brasil. E ele pergunta, mas para que você quer um quadro que eu tenho? O mundo está cheio de coisas, vai atrás dela, com o seu gosto, com a sua paixão, forme o seu olhar. Eu acho que os textos críticos hoje de arte, por exemplo, para mim mesmo são ilegíveis. É uma floresta, um cipoal de noções, de citações de Zizek, de Kant, junto com, sei lá quem, Platão, que seria até bom, é pouco citado. Enfim, mas que você não consegue entender nada depois. Agora, criticar mesmo o artista, quase ninguém faz. Você chegar e dizer, por que o cara usou aquele suporte técnico? Se ele sabe que daqui a 2 anos aquele tipo de mancha usada na aquarela vai desaparecer. Por que o sujeito, a montagem da exposição, mereceria uma crítica? Eu me lembro que alguns anos atrás, até quando morreu Wilson Coutinho, eu propus ao Globo ser crítico de arte. Mas desde que eu fizesse crítica de arte sobre a vida urbana, o mobiliário urbano, quem é que critica? Os cenários de teatro, quem é que critica, já que você falou de teatro? A arquitetura dos prédios, quem é que critica? Quem é que critica o paisagismo que se faz na cidade? Quem é que critica todos esses materiais que nos envolvem e que são formas de exposição de arte? A arte não é um quadro na parede. A arte é muito mais. E a vida é muito mais, como também já nos ensinava o Paulinho da Viola. Não é apenas aquilo que se vê. Então, eu acho que a gente hoje está muito volto a esse assunto. Esse fato de a gente estar um pouco refém, eu acho que ele está refém, a gente está um pouco aprisionado, tanto do ponto de vista urbano, como do ponto de vista da cultura, em uma série de statements, entende? Que vão sendo impostos assim e vão sendo enfiados goela dentro. Mas, na verdade, a própria cultura ela sempre encontra formas notáveis de sobreviver, sair, se modificar, etc. Eu acho que o fenômeno das manifestações sociais dos rolezinhos são notavelmente positivos. Mostra um pouco da efervescência que ainda borbulha aí no Brasil. E a gente vê pipocar aqui e acolá coisas também notáveis, novos escritores, gente de teatro que vai aparecendo, novos cineastas, enfim, as coisas vão continuando.
Eu só acho que a população está usufruindo pouco da vida urbana. Ela entra num carro ou entra num transporte, entra dentro de um espaço, sai para um outro espaço, mas o fruir da vida urbana, o flanar da liberdade, a conversa sobre qualquer assunto, eu acho que isso daí está um pouco mais empobrecido. E o que você espera do Brasil do amanhã? Olha, eu espero estar nele durante muito tempo. Meu tio-avô faleceu agora aos 103 anos de idade e eu achava ele uma maravilha. Eu encontrei na porta do Teatro Municipal há 3 anos atrás e eu disse: tio Arnaldo, o que você está fazendo aqui? Estou esperando a minha vizinha do prédio. Eu vim com ela semana passada aqui ao teatro. Na hora de ir embora, ela me abraçou e me deu um beijo no rosto. Eu quero ver se encontro ela de novo, que eu ando com tanta saudade de cheiro de corpo de mulher. Eu achei isso uma maravilha. Ele disse para mim: o desejo não acaba nunca, as outras coisas podem acabar, o desejo não acaba. Eu tenho um grande desejo de que o Brasil vivifique, não é? Eu, inclusive, botei 2 filhos no mundo, entende? Eu tenho um filho que é jornalista, tem 32 anos, e eu tenho uma filhinha agora que nem completou 1 ano. Então, eu acho que o Brasil é de uma contundência de riqueza notável. Eu tenho medo de que a gente, sem querer, esteja amordaçando essa riqueza, que só explode aqui e acolá, numa festa de Parintins ou num carnaval. Mas o Brasil é um pouco mais. As pessoas tinham mais tempo para si mesmas e mais tempo para o outro. Nós estamos vendo muito pouco a existência do outro. Nós estamos tendo muita dificuldade de conversar com o outro. Nós estamos tendo muito pouco tempo de viver aquilo que o Brasil sempre teve em excesso, que é uma liberdade de território, uma liberdade de olhar, uma liberdade realmente de usufruir o tempo. Nós estamos um pouco prisioneiros do tempo, né? Nós estamos um pouco circunscritos dentro de ambientes e um pouco manipulados também por todo um volume de informações e de tecnologias. Eu acho que elas são importantes como suporte da vida. No campo médico, elas nos ajudam extraordinariamente. Mas no campo do cotidiano, é tão gostoso a gente conviver. Eu espero que o Brasil do amanhã volte a conviver mais como ele conviveu no passado. Bom, muito obrigada. Foi uma honra entrevistar.